Primeira de Reis, capítulo de número 11, versículos 1, o epígrafe, a seguir. Nós vamos ler até o 13º versículo, e como de costume, permaneçam com as vossas Bíblias abertas. O tema dessa pregação é com as próprias mãos. Como eu disse aqui, baseado em um estudo, todo ser humano ele tem 4 níveis de vida: nível físico, emocional, intelectual e espiritual. Isso nós vimos no momento em que Jacó saiu da casa dos vossos pais até chegar na casa de Labão. Ele ali foi submetido aos 3 níveis. E o 4º nível de vida de Jacó, assim como de todos nós outros, o nível espiritual, deu-se ali no Val de Jaboque, quando ele lutou com o próprio Deus, segundo a Bíblia expressa, até o teu nome ser mudado. Então, que Deus possa trabalhar em nossos níveis de vida, em nome de Jesus, amém? Dispensa um pouco aí, Rosana, essa intercessão, vai lhe pegar, Brian, para ele não ficar chorando, em nome de Jesus, amém? Capítulo 11, versículos 1 a seguir. Amém? E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Amém? Vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender um pouco o que aconteceu com Salomão na sua velhice. Como eu disse, o tema dessa pregação é com as próprias mãos, ou com seus próprios desígnios,
concupiscências, pecados, desobediência, arrogância e superioridade. Salomão, ele desfez tudo o que Deus tinha feito através de Davi, teu pai, para a vida dele. A Bíblia vai dizer que o primeiro rei em Israel, da tribo de Benjamim, conhecido como Saul, pela vontade do povo, porque o povo já não queria mais ouvir as profecias liberadas pelo profeta Samuel, porque já estava um pouco avançado de idade, e Deus, assim, pela vontade do povo, concedeu-lhe a dar a Saul como rei daquele povo. Num dado momento, Saul, ele também perverteu o seu coração, diferente, claro, que da maneira que Salomão fez, mas ele começou assim a ensoberbecer, e cada vez mais crescendo o teu reinado, o teu ministério real, ele já achava que não mais deveria obedecer à teocracia, que era que todo rei em Israel, ele era submetido às ordenanças de Deus, através, óbvio, dos profetas. E quando Saul começou a reinar com teus próprios desígnios, a Bíblia vai dizer que em um determinado momento ele foi, louvado seja Deus, encurralado, e posteriormente ele se suicidou, perdendo não só o reino, como também a sua vida. Mas antes que isso lhe acontecesse, Deus chama Samuel, devido a uma ordenança que Deus tinha dado a Saul, dizendo que era para ele ir até Amaleque, matar todos os amalequitas e que não deixasse nada vivo. Ele, desobediente a Deus, trouxe consigo o rei e alguns utensílios e alguns escravos do reinado, e aquilo cortou toda a aliança que Deus tinha feito com Saul. E Deus chama Samuel e manda Samuel ir até Belém, na casa de um homem por nome Jessé, e dentre teus filhos que ungisse ou consagrasse um entre os 7 filhos que ele tinha a rei. A ponto de que Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele vê homens de guerras, homens valorosos, fortes, bem apessoados, e ele já vai com a mão, com cálice de óleo, tentando ou querendo consagrar, mas não era da vontade de Deus, porque esta consagração seria diferente, e Deus escolheu ali um jovem pastor de ovelhas por nome Davi, e quando Deus o consagrou posteriormente, ele torna-se rei em Israel, e no teu reinado ele nenhuma vez ele pecou contra Deus, mas no entanto, lá no Salmos de número 51, ele se retrata com Deus. Pecado esse que lhe gerou muitos males. Saber, filho que ele teve com Batseba, a mulher de Urias, que além de ele ter relações sexuais com ela, a engravidou e posteriormente mandou matar o marido daquela mulher para ocultar o fato ocorrido. E aquela mulher gera um filho, o filho nasce doente, e durante 7 dias Davi ele fica recluso no teu quarto, orando, jejuando, pedindo a Deus que restaurasse a vida daquele bebê. Porém Deus assim não o fez por causa do pecado de Davi. E Davi também pagou consequências trágicas, assim como Natã foi até ele e disse a ele, usou uma frase, uma parábola, o que deveria acontecer com um homem que era muito rico e ali se apoderou de um homem pobre para usufruir dos teus míseros bens. E ele disse que ele deveria pagar 4 vezes mais. Absalão, filho de Davi, matou Aminon, seu irmão, porque Aminon seduziu a tua irmã, e Aminon tentou e amou a sua irmã, e a sua irmã não queria nada com ele. Ele enganou seu pai e ficou com um amigo conversando. O amigo sugeriu a ele que ele infligisse uma doença e mandasse trazer a irmã para que cuidasse dele. E a irmã dele foi, e ele teve relações sexuais com a irmã, e depois a despojou, não quis mais. Absalão, quando soube disso, enfureceu-se e matou Aminon, e depois ele fugiu. Quando ele volta, ele consegue fazer a cabeça de quase 70%, 80% do povo em Israel, e expulsa seu pai daquela terra, tentando matá-lo. Depois da morte de Absalão, Davi ele regressa ao reino,
e posteriormente ele põe como seu sucessor Salomão. E Salomão, olha aqui comigo no capítulo 2 de 1 Reis, ele teve 2 aparições de Deus em sua vida, para que ele não infringisse a lei e o reino, e não obedeceu, como também teve um comunicado de teu pai Davi na tua velhice, antes que ele morresse, logo no início da tua caminhada. Olha o que diz, eu vou ler até o 4º versículo do capítulo 2. Conselho de Davi a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores. Não obstante a isso, no capítulo 6, vê lá comigo no versículo 14, aí já foi o próprio Deus advertindo Salomão do que iria ali acontecer, porque Deus sabe de tudo que vai nos acontecer, e muitas vezes Ele nos adverte do mal presente, mas nós nos ausentamos da presença de Deus e nos apresentamos o mal inconsequentemente, e depois temos que pagar o preço por isso. É fato. E ele diz no versículo 14 do capítulo 6: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias de vida. Assim disse o Senhor a Salomão. Amado, Salomão não cometeu só o pecado de prostituição, casando-se com 1000 mulheres. Não, se nós vamos ver lá daqui a pouco, ele casou com 300 concubinas, é fato, mas ele casou-se com 700 princesas, dentre elas a filha de Faraó. Por quê? Para ele adquirir mais reinos e ficar mais rico e ter mais posse e autoridade, coisa que não precisava, porque Deus, Ele iria lhe enriquecer como enriqueceu seu pai, e iria fortalecê-lo como fortaleceu teu pai. No capítulo 6 desse mesmo livro, se você for ver, a riqueza de Salomão era tanta antes de ele se perder no caminho, que ele fez uma casa para o Senhor ali em Jerusalém, conhecido como o templo que levou o teu nome, Templo de Salomão, e levou 7 longos anos construindo aquele templo, e fez aquele templo de pedra, poliu todas as pedras, e estava tudo maravilhoso e lindo. Mas de repente, quando ele chega no local, ele não se agradara daquilo, porque até então ele estava voltado para Deus Todo-Poderoso, e ele sabia o Deus que ele servia, e que serviu também teu pai, e mandou que colocasse tábuas, madeiras, que revestisse tudo de madeira e não deixasse nenhuma frecha, e assim o fez, e poliu todas aquelas madeiras. E depois de tudo aquilo estar feito, estar construído, ele sobe de novo, entra no templo, e ele, não se agradando daquilo, disse: quero que revista tudo de ouro, o teto, as paredes, o chão, a entrada, eu quero que derreta ouro, eu quero que vocês coloquem ouro em todas as áreas. O altar, ele colocou o propiciatório, a arca de Deus, os querubins, ele revestiu tudo de ouro. Até aí ele estava voltado para o Senhor, e depois, com as próprias mãos, ele destrói tudo que ele construiu. Às vezes eu vejo pessoas virem para a igreja, fazerem uma aliança com Cristo, construir um templo de Salomão para Deus, mas depois ele consegue destruir tudo com as próprias mãos. E Salomão, e nós vamos ver quantos deuses ele seguiu e serviu, depois que as mulheres, na sua velhice, conseguiu induzir que assim ele fizesse. Isso acontece muito com o povo de Deus.
E para que essa história de Salomão ficou registrada no livro de Reis? Para que nós entendamos que nem toda a riqueza que nós possamos ou podemos alcançar nesse mundo é mais valorosa e valiosa do que a presença de Deus. Assim como Davi, teu pai, ele reinou durante 40 anos, mas na metade do teu reinado foi desgraça, foi pecado, prostituição, ambição e destruição completa. Olha comigo agora, vamos contextualizar do versículo 1 até o 8. A condição do pecado, igreja. O que é que o pecado nos condiciona? O que é que nos leva ao pecado? Eu não estou dizendo o que é que nos leva ao pecado. O que é que nos leva ao pecado? Ou aonde o pecado nos leva? Eu costumo dizer aqui sempre que a Deus ninguém engana. Você tenta enganar o homem, você tenta enganar a mulher, você tenta enganar um amigo, você tenta enganar o pastor, você tenta enganar um diácono, você tenta enganar quem você quiser tentar enganar, mas a Deus ninguém engana. E o salário do pecado é a morte. Então, do versículo 1 até o versículo 8, o que condiciona o pecado? O que faz com que você cada dia mais perca a essência, a presença, a aliança que você um dia fez com Deus? Eu não sei o que leva o homem e a mulher a estarem na presença de Deus, dentro da casa de Deus, com o corpo todo podrificado, com o corpo completamente morto, porque o pecado jaz não mais à porta, mas jaz dentro de casa sem querer sair. Ou seja, no corpo humano. Porque tanto faz hoje a pessoa está na igreja pecando como estiver no mundo, que isso não faz diferença alguma, porque estão esculhambando, desvalorizando a presença de Cristo dentro da igreja com os corpos imundos. E não foi por falta de água, porque quando faltou água no poço de Jacó, Ele liberou o teu próprio sangue carmesim e lavou e purificou todo mundo, todo aquele que crê nele e for batizado, Ele diz que será. Então vamos ver o que condiciona o pecado. Que muitas vezes as pessoas acham que um pecado aqui, um pecado ali, que nada, Deus está me perdoando, que nada, os irmãos não estão comentando, o pastor não está exortando, o pastor não está falando sim, você que está se fazendo de surdo ou de surda. Porque o que mais Deus faz é falar em cima desse altar, a ponto de pessoas saírem daqui e muitas vezes chegar em casa e discutir com o irmão, com a mulher. O pastor falou ali para mim, como se eu fosse perder meu tempo aqui com vocês. Eu tenho que perder meu tempo com Davi, que é meu filho de sangue biológico. Com esse eu tenho que perder meu tempo, porque se entrar no tráfico, na prostituição, onde quer que seja, vai me dar dor de cabeça. Mas a vocês só me resta aconselhar, e aquilo que Deus manda eu falar, podem ter certeza que para casa eu não vou levar. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não só ele, mas a todos os filhos de Israel: não chegareis a elas e elas não chegarão até vós, de outra maneira perverterão vosso coração para seguir os seus deuses. Louvado seja Deus, a estas se uniu Salomão com amor. Ele amou mais o mundo do que o próprio Deus. E quanto crente tem aqui que tem amado mais o mundo do que a Deus? Quanto de nós estamos dentro da igreja amando o mundo em todas as esferas, em todos os âmbitos, na prostituição, na ganância, no dinheiro, na apostasia, estamos adorando ídolos, estamos adorando cantores, idolatrando pessoas, estamos pervertendo o nosso Deus Todo-Poderoso. E versículo 3 diz assim, ó: e casou-se com 700 princesas, obtendo valores, reinos, riquezas. Ou seja, não obstante a prostituição elevada, ele também era ganancioso, ambicioso,
depravado e inconsequente. Eu imagino, sabe, igreja, quando muitos de nós perdermos o fôlego de vida. E imagino aquela palavra que relata Lázaro e o rico, aonde o homem ele se depara com a situação, aonde ele vê que não há mais retorno, não tem como consertar mais, porque o que lhe esperava era o inferno e não tinha mais como voltar. E lá, segundo essa história, ele se preocupou com seus irmãos que estavam na terra, mas Abraão disse a eles lá embaixo: tem quem pregue, assim como teve quem pregasse para você e não destes ouvidos. Assim como Salomão, ele casou-se com 700 princesas e, não obstante a isso, 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Eu te pergunto, aonde é que está o teu coração nesta noite? Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu Deus. É ali que está o teu Deus. Onde está teu coração? Eu vejo mulheres largarem a igreja por causa de maridos ou vice-versa. Mulheres largarem a igreja por causa de filhos, namorados e namoradas largarem um por causa do outro, o Deus Todo-Poderoso. Pessoas largarem Deus porque perdeu o emprego, porque se chateou com alguém da igreja. Não vai ser desculpa diante do trono da graça. Por isso que a palavra buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque, queridos e queridas, enquanto vivo você estiver, você ainda pode buscar Ele, porque você pode achar igrejas abertas para encontrá-lo, para buscá-lo, e você pode invocá-lo, porque quando vivo você estiver, Ele vai estar perto de você. Mas quando você morrer, o teu espírito, melhor dizendo, a tua alma vai ficar um bom tempo afastada dele, até que Jesus venha. E quando Jesus vier, se você não for achado apto, você não vai ficar mais perto dele. Aí no versículo 4 diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, com D minúsculo, né, sabendo que é deuses inexistentes, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de seu pai Davi, porque Salomão seguiu a Astarote. Olha para isso, deusa dos sidônios, a mil com a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava aos seus demônios. Olha para isso. Quantas pessoas que serviam a Cristo, que adoravam a Ele, hoje estão, nada contra, cada um segue o que quer, em religiões adversas, como o candomblesismo, como o espiritismo, como a maçonaria. Quantos crentes de fachada que andam até com a Bíblia e são maçons ocultos, seguindo a outros deuses, seguindo a outros senhores, abominações segundo os olhos de Deus, abominações, segmentos demoníacos. E isso não está diferente nos dias de hoje, estampado na cara de muitos adoradores, até se transvestem de crente, mas são obras enganosas, espíritos malignos que se apossam da tua carne e vai te levar para o inferno. Aí quando Deus se ira, tem que procurar a medicina,
tem que procurar a justiça falível, tem que procurar ajuda, porque desde 2019 Deus está irado. Milhões, milhares de pessoas já morreram. Covid-19 até hoje. Tome-lhe vacina, já está na 4ª dose. Ainda está morrendo gente. Sabe por que deu uma quebrada? Não vou te desvalorizar aqui a vacina não. É porque nosso corpo, ele vai se adaptando a essas pandemias e epidemias. E ele vai criando uma defesa dentro do organismo, que combate em muitos dos seres humanos e não atrai essa doença de uma forma letal. Todos que estão aqui, eu creio que pegou essa Covid-19. Só que em algumas pessoas pegou de uma forma que as levaram à sepultura. Mas ainda tem gente viva aqui, se tem da glória. Ainda há esperança. Aí é como Deus faz. Versículo 9: a ira do Deus Todo-Poderoso, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Deus advertiu Salomão 2 vezes. Davi no capítulo 2 advertiu Salomão: olha, seja homem, não saia dos desígnios de Deus, não saia dos estatutos de Deus, das ordenanças de Deus, dos mandamentos de Deus. Você é rei, mas você é filho de Deus, você é filho de Davi. Foi ele que me escolheu para eu ser rei, e hoje eu estou te pondo no meu lugar. Você é meu sucessor. Dá seguimento à minha petição, que é pedir a Deus todos os dias que eu não saia da presença dele. Quando tiver um tempo em sua casa, lê o Salmo 51 e lembre-se do que ele fez com Batseba e Urias. Ele pedindo a Deus misericórdia, ele orando a Deus, salmodiando a Deus e pedindo: Senhor, me perdoa, porque Davi conhecia da ira de Deus. E tem crente nessa geração que não viu ainda a ira de Deus sobre a sua vida, e se viu, está dando uma de desapercebido. E estão acontecendo coisas e mais coisas. É o diabo. Que diabo, meu irmão? Já expliquei isso aqui, vou repetir. O diabo não tem poder sobre o filho da promessa. O diabo não tem poder sobre os filhos das trevas, porque só cai uma folha da árvore, irmão, se Deus permitir. Ainda que o cara esteja todo errado, todo enlamaçado, se tiver de ele morrer naquele dia, e Deus disser a Satanás: nem toque nele, ele não toca, porque Satanás é subordinado às ordenanças de Deus. Por mais que ele faça mal, ele só faz se Deus ordenar, porque ninguém faz aquilo que Deus não quer. Então Deus se irou com Salomão. Eu te pergunto, poxa, Deus se irou com Salomão? Quantos deuses estranhos ele relatou aqui, e quantos deuses estranhos estamos adorando hoje em dia, com nomes diferentes, de maneiras diferentes, mas estamos adorando. Então, como eu disse, pastor, porque o Senhor colocou o tema dessa pregação com as próprias mãos? É porque você faz aquilo que você quer fazer. Salomão não casou com 700 princesas porque fora obrigado a casar. Salomão não casou-se com 300 concubinas, não, porque ele quis fazer. Depois, na sua velhice, já sem percepção, né, já sem uma vida como tinha outrora, ele aí foi induzido a adorar a outros deuses. Mas o mal se corta pela raiz. O que é que a Bíblia fala? Fugir da aparência do mal. Foi que Deus disse no início a eles, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. Deus impediu que ela chegasse até a ele, mas ele foi atrás do pecado. Versículo 10: desobediência. O que é que Deus disse acerca desse assunto? Ele tinha dado ordem que não seguisse outros deuses,
porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Simples. Estou na presença de Deus hoje. Quem aqui não sabe o que é certo e o que é errado? Quem aqui não sabe o que é certo e o que é errado? Estou na igreja. Se eu fumar, eu estou pecando. Eu estou na igreja. Se eu beber bebida alcoólica, eu estou pecando. Se eu jogar jogos de azar, loteria, jogo de bicho, eu estou pecando. Se eu ficar numa porta de um bar, eu estou pecando. Se eu fornicar, sexo antes do casamento, é pecado. Prostituição diante de Deus. O apóstolo Paulo relata isso, a carta aos Coríntios. Aí fica com a cara de santinho. Sabe que Deus vê lá dentro a maldade que está implantada no coração, como ele viu, e disse acerca deste assunto: lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Desobedeceu. Do que se aquexe o homem a não ser dos seus próprios pecados? Eu fico besta quando eu vejo um crente: puxa, pastor, aqui por mim, eu não sei o que é não, o negócio, pastor, eu estou, vai, sabe, você sabe. Não venha se vitimizar não, tu sabe o que é. Você sabe sim, sabe. Você sabe, você está se queixando daquilo que você mesmo plantou. Tudo que você plantar, você vai colher. Você vai colher. Versículo 11. Você faz uma aliança com Cristo. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador dessas águas, e no meio da trajetória, no meio do caminho, você pega a aliança e corta a aliança com Ele. Olha o que diz o versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Eu vou tirar de você aquilo que eu te dei. Cuidado com os bens que você adquiriu. Eu peguei um carro uma certa feita, estava na igreja, vai lá e vem cá, Ave Maria, né? Servindo a Deus, servindo enganosamente. E aí comprei um carro, irmão. Juntei um dinheirinho, dei todo o dinheiro que eu tinha, e fiquei devendo 24 prestações de R$260. Fiz 3 mil na época e fiquei devendo 24 prestações de R$260. Paguei até 6 meses. 6 horas da tarde, um dia de terça-feira, um dia comum. Fui no Campo Grande. Parei o carro de um lado da pista, porque eu disse a Deus que aquele carro era para servir a obra do Senhor. Porque a gente é descarado demais. E aqui tem um bocado de descarado assim, em outras igrejas. Não, esse carro aqui é para a obra de Deus. Mentira, vagabundo. Mentira. Mentiroso, mentirosa, demagogo e demagoga. Ou demagoga. Aí peguei o carro e disse: esse carro é para a obra de Deus. Mentira, ia para a praia, ia para a pizzaria, ia para a churrascaria, e chamava o irmão para ali, e chamava aqui, tem um cara assim, né? Estou só de olho. E chamava o irmão para ali: pastor, está falando comigo ali, vai para casa chorar no pé do marido, da mulher do marido, é com vocês. E está ali, e daqui a pouco cheguei no Campo Grande, parei o carro lá, atravessei, irmão, a pista. Entrei naqueles banheiros químicos, olhei, meu carro estava lá, aí mijando. Fiz assim para ver. Só foi essa descida aqui, quando eu saí, até hoje, desde 2004, nunca mais eu vi meu golzinho, nunca mais. Todo mês paguei todo. No erro, eu tentei, fiz igual a Davi no Salmo 51, tentei me corrigir com Deus. Paguei toda a prestação, tinha pago 6 meses, como era 24, faltava 18, né? Me ajuda aí na conta. Paguei todos os 18 meses, todos. Quando eu ia lá pagar, o cara já me conhecia no Santander ali, próximo do Guatemala. Pô, irmão, quando ele veio, me dá uma tristeza. Eu falei: meu irmão, tem que pagar, porque eu tinha prometido algo a Deus e não cumpri. Tinha falado algo com Deus, depois que a bênção vem, a gente se soberbece. Ó, Salomão entrou no reinado assim, ó. Depois que adquiriu a bênção, muda a personalidade. Isto é um risco iminente. Então, assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que
porque não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Olha para isso. Aí quando Deus toma a bênção, tomou a minha bênção até hoje. Rapaz, eu rodei Suburbana, Feira de Santana, rodei aqui em São Cristóvão, lugar que tinha ferro velho, nada. E 2 meses antes, um mineiro, um gaúcho, ali no CIA, viu o meu carro, quer vender esse carro, queria pagar o dobro. Eu disse, não, para esse carro agora, eu pago agora, eu dou agora, a gente vai no banco ali, eu compro sua mão agora, eu dou X, pagava o dobro. Eu disse, não, se eu soubesse. Se tem uma coisa que Deus não é besta. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém engana a Deus. Ninguém. E outra coisa, todo pecado, todo procedimento humano, ele vai gerar consequências. Versículo de número 12 e 13, para finalizarmos. Deus, Ele é um Deus ainda de misericórdia e justo, sabia? Olha o que Ele disse, ó. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei, porém, todo o reino não o rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Ou seja, ele conseguiu levar para os seus entes queridos e para o seu filho aquela maldição. Porque depois disso, vamos lá para adiantar no versículo 41 do mesmo capítulo 11. Quanto ao mais, aos atos de Salomão, tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Roboão seu filho reinou em seu lugar. Eu vou prosseguir mais um pouquinho. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, por quê? Porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Ou seja, toda a maldade de Salomão fez com que Jeroboão fugisse para o Egito. Enviaram e o mandaram chamar então Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram com Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ou seja, o que teu pai fez contra o Deus de Israel caiu sobre nós. Você quer que nós te sirvamos como rei? Então volta o teu coração para Deus. E aí ele diz assim, ó, em nome de Jesus, versículo 5: e ele lhes disse: ide-vos até ao 3º dia, e então voltai a mim, ó povo. E o povo se foi e buscou o rei Roboão, conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quanto esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo e servireis, respondendo-lhe, lhes falarás boas palavras todos os dias, serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e buscou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes:
Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: aliviai o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos de teu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com espiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como orei havia ordenado, dizendo: votai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho dos anciões que lhe haviam dado, e lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com espiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor, que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o Silionita, a Jeroboão, filho de Nabote, ou seja, o mal precede quando você não dá ouvidos à palavra de Deus. Aí vem aquela, já viu aquela palavra? Que são demônios hereditários, passados de geração em geração. O mal começou lá, e foi da filho, neto, bisneto, tataraneto, e assim sucessivamente. Que legado você pretende deixar para os seus filhos? Qual história você tem que deixar acerca do teu legado como homens e mulheres de Deus? Davi começou bem sucedido, servo do Deus Altíssimo, instruído por Davi, teu pai. Salomão começou de uma forma esplendorosa, mas de repente deixou o desígnio maligno entrar no teu coração. Quais são? Ou o que está nos condicionando o pecado? Então, igreja, é com nossas próprias mãos que atraímos o mal para nossas vidas. Então ainda há tempo de regressar nos teus conceitos básicos e ideológicos e voltar ao primeiro amor. Talvez, se Salomão ainda naquela manifestação ali demoníaca, que ele ali servindo a outros deuses, se ele recobrasse a tua consciência e voltasse a adorar a Deus, quem sabe Deus não se arrependeria do mal que lhe faria. Mas para ele não há mais solução. Mas para mim e para vocês ainda há uma porta no final do túnel. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sigamos a doutrina da palavra de Deus e paramos com essas convicções humanas, com essas ideologias baratas, dando ouvido a falatórios insanos, aonde estão tirando muitas pessoas de dentro da igreja. Eu vi o irmão falar hoje, um moreninho de óculos, engraçado, né? Passa naquelas mensagens rápidas. Ele disse que o irmão estava falando que o pastor falou dele. Ô meu irmão, toma vergonha na cara. Se o pastor falou de você, te conserta. Aí fica nessa, falou de mim porque sabe. Vai procurar o que fazer, meus queridos, pelo amor de Deus. A minha obrigação com vocês está daqui para cá. Quando eu desço daqui para lá, oh meu querido, eu tenho que ser sincero. O livre-arbítrio te espera. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu não vou comer do teu prato, você que vai pagar as suas consequências.
Não pense que eu vou me preocupar com os erros que vocês estão fazendo dali para fora, não. Que cabe a ele ter uns olhos contempladores. Não cabe a mim julgar, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Para com essa filosofia barata. Quer sair da igreja? Seja homem, seja mulher. Quero fumar uma pedra, quero fumar uma maconha, quero me prostituir, quero roubar. E aí, irmão, saiu da igreja por quê? Porque me deu vontade de fumar um baseado. Não foi o pastor, não. Que pastor? O pastor está fazendo a parte dele. Eu que faço a minha. Agora, para de querer jogar desculpa nos outros. Quer sair da igreja? Saia. Faça como Salomão. Foi homem, assumiu a merda dele, desculpa a expressão, a bobagem dele, e foi para a sepultura no pecado. Mas a primeira palavra que Davi falou, ele falou: seja homem. Capítulo 2. Não sei o que eu estou dizendo, não. Olha o que o pai dele falou com ele: seja homem. 1 Reis, capítulo 2. São minhas palavras, não, gente. Em nome de Jesus, eu não estou aqui para falar aquilo que eu penso ou que eu acho. Eu estou aqui para falar aquilo que me é ortogado a falar, que me é autorizado a falar. Olha o que o pai dele falou: aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Assuma seus atos. A doutrina do homem e da mulher de Deus, ela não começa da porta da igreja para dentro. Ela começa da porta de sua casa para dentro. É ali que nós somos verdadeiros crentes. Onde sua mulher não vai falar aqui, seu marido não vai falar quem você é dentro de casa, porque sabe, se falar vai manchar o ministério do marido, vai manchar o ministério da mulher. Mas tem muitos homens aqui dentro mortos espiritualmente, muitas mulheres aqui dentro mortas espiritualmente. Daqui a portaria, muitos. Mas se a mulher falar, vai manchar o ministério de ambos. Se o marido falar, então tem que comer calado ali. Mas eu só quero dizer a vocês: Deus, Ele sabe de todas. Não passará uma vírgula nem um tio diante de tudo que nós vivemos, porque Ele sabe do ontem, do agora e do que virá. Então volta ao primeiro amor enquanto há tempo. Ao invés de ouvir a verdade e ficar de cara feia, embirrado aqui, volta ao primeiro amor. Usa a tua boca para santificação, para adoração e não para maldição, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a glória dele.